Eu posso me apresentar também, que daí depois tu te apresenta e segue, pode ser? Ou pode ser o contrário, porque nessa Tá. apresentação, nessa começa contigo. Verdade. Já tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Acho que tem como abrir a tela, talvez. Aí. Acho que foi, né? Foi. Tá. Uhum. Então, essa oficina sobre o livro Luar, o Menino que Escuta as Estrelas. Eu sou a Giana, no Luar eu sou coautora junto com a Rolila, faço assessoria de imprensa, cuido das redes sociais, sou produtora do projeto. A gente dividiu todo o projeto entre eu e a Rolila, então todas as funções são executadas por nós duas. Fora isso, eu sou jornalista, sou produtora cultural, sou mestrando em comunicação e também sou artista e escrevo entre poesia e literatura infantil. E bordo meus poemas também. E agora passo para a Rolila. Eu sou a Rolila, eu sou formada em design de produto e gráfico, mas durante a pandemia me descobri contando histórias para criança, para o meu filho, no caso, e tive a sorte de ser vista pela Giana, contei como uma historinha para virar, mas eu conto melhor essa história, para virar da biblioteca do meu filho, e ela quis dar potência a esse projeto. E também sou ceramista há pouco tempo, também na pandemia, era uma coisa que eu estudava há bastante tempo, e que na pandemia, em relação ao isolamento, a ter que me reinventar por estar maternando, com o filho em casa, foi uma das coisas que veio à tona. E bom, sou coautora do livro, junto com a Giana. Vou fazer um resuminho de como o livro, como a história surgiu, tá, Giana? A gente não... diz aí, por favor. Esse projeto ele é executado pela Incubadora Cultural, com recursos da Procultura, Governo do Rio Grande do Sul. A gente teve que fazer uma adaptação das nossas ideias iniciais, porque quando a Rolila me contou, a nossa ideia era partir para o livro impresso, mas aí o edital da incubadora era para produtos digitais, então a gente adaptou o projeto para ser um livro digital. Daí a gente fez um Instagram também, a gente teve várias lives durante o processo para ir compartilhando, e também surgiram as oficinas que não estavam na nossa ideia inicial, então esse projeto ele só existe por causa da incubadora e desses recursos, porque senão provavelmente ia ser algo que a gente ia jogar mais para frente. E é isso. Então, como que nasce o livro? Olha, eu aqui falando com vocês, e como a Giana falou, a gente faz todas as coisas, então eu estou aqui postando ao mesmo tempo, para mais gente, de repente, se sentir à vontade para entrar, né? Então, como que começa, antes de chegar nesse primeiro estudo aí que tá, né? Como que começa? Começa com a pandemia, tendo que fazer aquelas escolhas que eu e milhares de outros casais tiveram que fazer, que é escolher quem de nós vai abrir mão e ficar com o filho em casa, por não ter escolha, né? Oi? Eu tô conversando com o pessoal. Tá, então olha aqui no meu celular, ó. Gente, só um pouquinho, vida real. A pandemia segue aqui, peraí. Só um momento, desculpem. Enquanto isso, eu vou contar algo que eu acho que dá para perceber, mas enfim, caso alguém não tenha se ligado, Luar é Raul ao contrário. Raul é o nome do filho da Rolila, e que foi quem inspirou a criação dessa história. Então, todo o nosso projeto começa com essa coisa do luar. E agora, de tarde foi mais tranquilo, agora estamos sozinhos, então ele está dando ar da graça aqui. E faz parte, isso é uma das coisas que faz nascer o Luar também. Entender o que é possível e o que não é, o que é negociável, o que é inegociável. É negociável que eu possa fazer parte de um projeto, que eu não possa fazer parte de um projeto porque o meu filho está junto, né? E a Giana entendeu muito bem isso e abraçou muito, muito a minha causa,
de ser mãe solo. Então, de ser mãe solo não, de estar mãe solo, né? Naquele momento que eu estava da pandemia. Ser mãe solo é muito mais complexo do que estar sozinha num contexto que era como me encontrar. Mas então, vem a pandemia, a gente precisa fazer essas escolhas, né? Quem vai abrir mão, quem não vai, quem se reinventa. Então, qualquer coisa vai para a sala, amor. Eu me reinvento, porque sou autônoma, o pai do Raul tem carteira assinada, continuou no trabalho, e eu vivi uma coisa que milhares de outras mulheres viveram ao redor do mundo junto comigo, que é a estafe mental de ter que tomar conta de tudo, que é uma realidade há muito imposta para as mulheres, e que a pandemia só novamente esfregou na nossa cara, né? O quanto o feminismo ainda não basta, o quanto a gente ainda precisa seguir lutando pelos nossos direitos, o quanto está enraizado estruturalmente que as mulheres precisam e sabem e conseguem tomar conta de tudo. E nisso de ter que me reinventar, eu inventei um personagem chamado Maria, que era uma hora assim para o Raul não me chamar de mãe. Aí eu vestia lá umas roupas, botava uns artefatos e contava histórias para ele, brincava de boneco, era uma hora de recreação, assim, nossa, que por alguns minutos ninguém me chamava de mãe. E eu confesso, era bom, 24 horas, 48 dias corridos, né? Foi a primeira vez que a gente ficou isolados, assim, em casa, sem rede de apoio. Então, nesse brincar, surgiu a história do Luar. Luar é Raul, como a Jana falou, Raul de trás para frente. Então, eu comecei a brincar com isso porque o Raul estava, na época, desfraldando e começando a dormir a noite inteira na cama dele, que ele ainda não dormia a noite inteira, acordava para mamar. E nessa conversa, nesse inventar, nesse brincar, surgiu uma história que ele começou a pedir para que eu repetisse. Conta de novo, aquela história, que era aquela história da lua, aquela história da estrela. Aí eu comentei com o pai dele, comentei com uma amiga, comentei com a minha mãe a historinha, e falei, ele tá apaixonado numa história que eu inventei, que engraçado, sabe? E as pessoas começaram a ver potencial nisso. Então, por que toda essa história? Para vocês entenderem de onde nasce o Luar, mas também para a gente investigar de onde podem nascer projetos, né? De todos os lugares. Às vezes, dos lugares mais divertidos e mais orgânicos é onde a pérolazinha preciosa tá. E uma das amigas escolhidas para compartilhar essa história foi a Jana. Eu falei, Jana, eu não escrevo muito bem, confesso aqui que se tiver algum erro na apresentação de português é meu, porque eu e português e a minha dislexia não andam muito bem juntos, mas eu sou criativa. E daí eu falei, Jana, queria te contar a história e queria que tu me ajudasse a escrever, porque eu tô a fim de ilustrar, de desenhar, eu ia desenhar à mão. Quero dar de presente pro Raul, quero que seja um livro da nossa biblioteca. E ela falou, não, de jeito nenhum, essa história é muito legal para ficar na biblioteca só do Raul, vamos botar essa história no mundo. E eu, mas capaz, que vergonha e tal. E ela foi incentivando, já achou um edital, e daí juntou a potência dela, que não me era, não estava ao meu alcance, era a potência dela. E a gente juntou essas potências. Daí nasce o Luar. O que a gente fez? Além da história, que depois a Giana vai talvez contar um pouquinho, a gente começou assim, tá, mas além dessa história, o que mais tem? Quando tu fecha o olho, escuta essa história. Que carinho o Luar tem? Porque a gente queria desvincular o Luar do Raul. A história foi feita para ele, foi uma homenagem para ele. Mas o Luar, ele é a minha criança interior, é a criança interior da Giana, e a gente queria que tocasse outras crianças interiores, né? Que não fosse só para a criança, mas que tocasse a nossa verdade do adulto que esconde, que abandona, que deixa lá, que esquece a criança, mas que está sempre ali pulsante, né? Então a gente começou a mapear, a gente começou a brincar com quem é essa criança. Então eu vou ler um pouquinho aqui, que talvez não fique muito claro para vocês, mas a gente vai pensando assim, quais são as brincadeiras que ele mais gosta? O que ele é? Ele é criativo, ele é sonhador, tá? Ele é uma criança. Quem é a família dele? Quem são os amigos? Quais são os brinquedos favoritos? Quais são os desenhos? Algumas coisas eram só ver desenho, gosta de jogos, mas essa criança tem que idade para a gente criar esse personagem, né? A família dessa criança, alguém vai aparecer? Ele tem um vô astronauta. O vô faz parte dessa história? Não, ele não faz, mas ele pode ser um bônus lá na frente. Então a gente pensa no projeto início, meio e fim e pós, sabe? Tipo, se ele ganhar vida, se for tudo como a gente imaginar, o que mais a gente tem a oferecer? Então a gente foi pensando em tudo isso. Pode passar.
Então, a gente anotou coisas importantes sobre ele. Ele é sonhador e criativo, o seu brinquedo favorito é um ursinho, ele tem um vô contador de histórias, o cabelo dele é azul e os olhos são roxos, da cor do céu, porque nessa história o céu tem outra cor. Ele é comprido, tem uma pancinha, usa pijama e óculos. Ele coleciona insetos livres. Então, a gente começa a montar esse personagem. Pode passar. Então, inspirações iniciais, né? O que a gente gostava como imagem, qual o nosso desenho favorito, o que a gente acha que o luar representa. Então, algumas referências. Então, simplicidade... Só um pouquinho, Walter, por favor, já. Do que a gente escolheu, a gente fez uma pesquisa de muitos desenhos, mas esses foram os principais. O que diz isso? A gente tem que transformar em palavra, né? Não tá atrapalhando para vocês o barulho no fundo? Tá ok de me ouvir? Então, as inspirações iniciais mostram que o livro vai ter traços de simplicidade e variedade. Ele não é uma coisa engessada, né? Pode passar. Então, referências. Deixa eu diminuir aqui para enxergar. Na simplicidade dos traços, a profundidade de cores, referências do céu no cotidiano do luar. Então, o dia a dia dele tem muito céu, né? As cores do céu são as cores que desde o início a gente escolheu, o formato das nuvens, as estrelas, coisas que podem vir a aparecer. Vai ser copiado? Não, mas é a partir das... Nada não existe, né? Ainda mais com a internet. Então, o que nos inspira e como que a gente vai trabalhar isso? Simplicidade em dar vida aos astros. Então, um simples sorriso numa bola chega numa lua. Então, a gente pensou nisso e aqui no cantinho a gente tem uma possível paleta de cores. Depois vocês vão receber, para quem quiser a apresentação, em cima tem sempre a referência de que filme a gente está falando, de onde vem, onde vocês encontram, tá? Então, novamente, o jeito das expressões da lua, cenários simples, expressões e corpos que a gente acredita, o luar no nosso livro, ele tem isso, né? A cabeça maior do que o próprio corpo, porque ele é tão criativo que para nós fazia sentido que fosse assim. E outra possível paleta de cores. A nossa principal referência, nosso amorzinho, que é a Hilda. Tá, agora a gente vai comer. Uma porcaria. Uma porcaria? Tá bom. Então, outra referência de como a gente imagina a construção do quarto, coisas que o quarto não seja só uma cama e uma parede, mas que nos conte uma história, que o cenário nos conte uma história de quem é esse personagem. Porque o simples ursinho ou outro brinquedo favorito dele podem nos dizer que tipo de criança ele é. Esse quarto é bagunçado? Esse quarto é arrumado? Quais são as características dessa criança que ouve as estrelas, né? E o que nos aproxima ou afasta dela. Cama na janela com vista para o céu, cores. Então, a partir de simples prints na tela, a gente vai construindo a nossa história. Expressões fortes, linhas simples. Jana? Outras referências de céu, onde a gente identifica cores, ruas e estilos gráficos que a gente acredita. Estudo de expressões a partir de desenhos já existentes. E aí começa a nascer, aqui era um primeiro rascunho de quem ele era, assim, a gente imaginava com o biguinho de fora, já tem essa coisa da cabeça grande, né, olhos grandes expressivos, um estudo, uma brincadeira com as expressões, e com esses traços tão simples, ele consegue. Então, esse estudinho aqui no canto dos olhos, para nós é bem importante para ver se tudo isso, a gente está mostrando para vocês os testes escolhidos, mas esses são selecionados entre milhares de outros testes, estudos e rabiscos e entendimentos. Próximo. E aí nasce o luar. A gente, num primeiro desenho, já mostra um pouco sobre ele, né? Um pouco do que vai ter no livro. Traços simples, são 2 estudos aqui, né? Vejam que num desenho no outro cabelo já muda um pouco, tem um pouco mais de profundidade, vamos usar sem, esse céu é mais realista, não é? E essas brincadeiras que
que parecem tão simples, mas cada uma delas nos traz uma referência, uma leitura. Pode passar. E aí, a Giana vai contar para vocês tudo isso. Se eu sou quem pega o lápis, como a gente faz? Vou só fazer uma introdução, tá, Giana? Eu pego o lápis e ela escreve a história que eu contei. Mas a gente não conseguiu definir que uma é ilustradora e a outra é escritora. Porque não tem um traço que eu faço sem dizer, faz sentido? Não, mas quem sabe ela me manda. Quem sabe ele é de recorte? Não, quem sabe não sei o quê. Então, é como se eu pegasse o lápis para traduzir, às vezes, um pensamento que é dela. E ela, da vida nas palavras, traduzindo um pensamento que é meu. Então, a gente nunca conseguiu definir quem faz o quê. E por isso nasce a cocriação, que eu, particularmente, trabalho com design há 20 anos, nunca tinha tido uma cocriação tão leve e a gente nunca tinha trabalhado juntas, e até começar o livro a gente tinha se visto ao vivo 3 vezes. Então, 2, né? Agora a gente já se viu milhares, porque agora já é, né? Mas quais são os limites, as necessidades para a gente pensar aqui, depois que a Giana fizer a fala dela, quais são as coisas que num trabalho a gente deseja? A Giana, desde o primeiro dia, disse para mim, eu trabalho com afeto. E isso nos leva além todos os dias, sabe? Quando dá um baita problema e eu digo, desculpa, tal coisa, não tem problema, a gente sabe que a base de tudo é o afeto. E isso faz a cocriação ser muito verdadeira. E a gente está tentando, a gente quer trocar com vocês, mas a gente quer contar a nossa experiência porque ela nos é rara ainda. A gente ainda se impressiona positivamente com ela. Essa é a minha parte. Então, eu vou começar falando sobre como que foi essa criação compartilhada. Para mim, assim, acho que foi algo bem de tentar encontrar, acho que talvez o limite, assim, porque a Rolila me convidou para escrever a história, mas é uma história de afeto dela com o Raul, e até que limite eu posso interferir na história. Então, foi tudo algo que a gente foi construindo juntas. Até que chegou no momento que era tão cocriação que, assim, eu estava passando o texto para a Rolila, aí tinha coisas que eu tinha colocado no texto e que eu fui retirando e deixando do lado, porque falei, nossa, isso aqui é indicação para ilustração, não precisa estar no texto. Uma coisa, por exemplo, que eu não gosto em livros infantis é essa coisa do tipo, tem uma maçã verde em cima da mesa, e daí a ilustração tem lá a maçã verde em cima da mesa, e daí é uma mensagem dupla, porque está dizendo a mesma coisa. Então, em todo esse processo, a gente foi construindo tudo juntos para que a ilustração e o texto, eles nunca ficassem em conflito, criasse um diálogo com o outro. Daí, algumas coisas que foram mudando ao longo do processo. Na escrita, eu percebi que a linguagem tinha que ser no presente, porque a criança, ela está vivendo hoje, ela não está vivendo nem o amanhã e nem o passado. Então, no projeto original da incubadora, estava Luar, o menino que escutava as estrelas. Então, a primeira alteração que a gente fez foi trazer para Luar, o menino que escuta as estrelas. Daí, a gente teve o diálogo entre texto e ilustração, que eu já comentei. A gente tem um doc compartilhado com toda a escrita do texto, e a gente foi fazendo uma versão por vez para dar o tempo do texto. Então, eu escrevia uma versão num dia e dava 2, 3 dias até voltar no texto de novo para ter esse tempo do texto também, de certa forma, decantar dentro da gente. Aí, nisso, a gente foi conversando por diálogos ali nos comentários do doc, para que não... para que fosse... A cada versão nova tem novos comentários. E a gente tem todas as versões salvas até a versão final. Então, foram 5 versões, desde a transcrição do áudio da Rolila até chegar na história como ela ficou finalmente. E talvez 6 versões, se considerar que na última a gente incluiu o nome do ursinho. A gente fez uma votação popular, já que a gente teve todo o processo de construção pelo Instagram, junto com todo mundo que estava acompanhando as lives. Todo o processo de escolha do nome do ursinho foi por votação popular. Então, começou com sugestões do público e até no final, que a gente decidiu 2 dias atrás, o nome do ursinho é Belchior, que foi uma sugestão do Bruno, que também é um projeto contemplado pela incubadora representando a cidade de Santa Maria.
Aí eu vou compartilhar muito do meu processo, que para mim envolve todas as coisas que eu crio. Ao mesmo tempo que eu estou agora escrevendo para crianças, eu escrevo poesia, mas aí eu bordo e estou sempre fazendo mil e uma coisas. Então, essas coisas elas não estão desconectadas, porque todas as criações são quem eu sou. Então, acho que quando eu falo de um processo criativo, eu também estou falando de tudo que eu crio. Daí, coisas importantes para a gente começar a conversar. Descubra o que funciona para ti, porque às vezes o que eu vou falar pode não servir, enfim, para o teu processo. Então, pega o que serve e descarta o que não serve. Não existe uma fórmula para o processo criativo perfeito. O processo criativo ele não é linear, então pelo menos o meu não é. Eu estou sempre consumindo muita coisa de arte, de cultura, então às vezes eu começo a escrever sei lá, depois de sair de uma exposição de arte contemporânea, que é uma coisa que eu gosto, e às vezes é uma coisa que não tem nenhuma relação com a outra. Respeite o seu processo criativo, o que isso quer dizer que tem uma continuidade de escrita, mas sem pressão. Eu já participei de oficinas de escrita que falavam que era uma oficina super acadêmica, que falavam que tem que ter um horário para criação, sei lá, então separa todo dia das 8 às 9 da manhã e esse vai ser o teu horário de escrita. Isso pode ser que funcione para quem está escrevendo um romance ou alguma coisa que tem uma escrita mais profunda. No meu caso de poesia, que é uma coisa muito mais íntima, eu não tenho um horário para escrever. O que eu tenho feito e que para mim flui melhor é os dias que eu percebo que eu estou mais inspirada, eu vou sentar e vou tentar escrever tudo o que eu puder. Eu Passarinho, que foi meu primeiro livro, que foi lançado em junho, ele tem livros escritos entre 2016 e o ano passado. E ele tem textos totalmente aleatórios. E aí eu tenho um original pronto, que é um livro infantil chamado Poeminhas, Poesias para Pessoas de Todos os Tamanhos, que eu já trabalhei a partir de uma ideia. Então, isso vai depender muito do processo. E acho que uma coisa que nunca é demais lembrar, porque às vezes a gente acaba esquecendo, curta o processo criativo, porque às vezes a gente fica nessa, eu preciso ter uma coisa perfeita, eu preciso ter um livro, e eu quero que esse livro, sei lá, ganhe o prêmio Minuano, ganhe o Jabuti, e nisso a gente acaba esquecendo de curtir o processo. Então, algo que eu tenho feito é curtir o processo criativo, e também tenho os meus rituais de criação, porque acho que isso funciona para mim. Então, tem dias que é um chá, tem dias que é uma música, tem dias que sei lá, ligar um incenso, ou é sair de manhã para caminhar com o meu cachorro sem o celular e fico 2 horas na rua e volto e começo a escrever. Então, isso depende muito do dia. E eu acho que uma coisa que eu sempre acredito muito e sempre falo é da importância de construir um repertório artístico, porque eu acho que todo esse imaginário que a gente vai construindo ao longo da jornada, ele vai aparecer na criação. Então, se tu não consome muita arte, muita cultura, isso também vai aparecer na tua criação. E o contrário também, se tu tem uma vida criativa sendo alimentada, isso vai aparecer na tua obra. E daí, acho que uma coisa que eu gosto bastante é de falar de consumir coisas de outras linguagens artísticas. Eu escrevo, mas eu posso alimentar minha criatividade com um filme, com uma música que geralmente eu não ouviria, mas que acabo escutando coisas diferentes, ou indo numa exposição de arte que não é bem o que eu gosto, mas que com certeza vai ter alguma coisa ali que vai me chamar a atenção. E com isso a gente também fortalece a comunidade artística de uma maneira geral, assim, de sair das nossas bolhas, que eu acho que isso é uma coisa que acaba fechando demais a criatividade. Acredito também que todo artista é um observador e que quando a gente está criando é porque algo já estava aqui dentro e veio para fora. E acho que a gente sempre tem que estar presente e atento no processo criativo. E daí, quando a gente se conecta com outras linguagens artísticas, isso pode ser uma oportunidade incrível tanto para ser surpreendido e descobrir coisas novas, quanto para explorar outros níveis de percepção em todos os sentidos, seja auditivo, sensorial, estético, enfim. E aí, descobrir coisas novas vai nos impactar não só enquanto artistas, mas principalmente enquanto pessoas, porque eu acho que a gente sempre, essas coisas elas não estão separadas. O que eu sou enquanto pessoa, eu também sou enquanto artista. E um artista, ele nunca deve perder o encantamento diante da arte. Então, são coisas que eu acredito e que acho que são importantes de comentar aqui na oficina. E daí, isso tudo também tem a ver com
não só com a forma como a gente cria, impacta nas relações com toda a comunidade artística, quanto a gente também nunca pode perder para quem a gente está criando, que foi algo que eu comentei na primeira oficina, que acho que esse é um dos principais, assim, se eu estou criando para criança, eu tenho que estar envolvida com o meu processo de pensar algo para crianças. Como que eu me relaciono com crianças? Porque não adianta eu querer escrever para crianças se eu não gosto de criança. Então, eu acho que todo o processo, quando se encaminha para um produto final, tem que ter esse envolvimento de que cria relações e que cria afetos. E daí agora, falando mais especificamente dos meus processos criativos, acho que uma informação importante, eu coloquei meus bordados aqui nas imagens, porque eu comecei a bordar porque eu queria abordar meus poemas, porque chegou um ponto que eu estava consumindo tanta arte, eu trabalho com produção cultural desde 2015, então acho que a palavra escrita ela já não estava dando conta do que eu queria criar, e daí foi que eu cheguei no bordado. Então, algumas coisas que eu faço nos meus processos. Eu tenho um caderno de ideias, então tanto eu tenho um rascunho que eu vou colocando tudo que eu escrevo, quanto tipo, eu valorizo o meu ambiente de criação, então eu sempre tenho por perto coisas que me inspiram. Eu tenho os crachás de todos os eventos que eu já produzi, ou que eu fui a trabalho por perto, eu tenho, bem da minha frente aqui, eu tenho uma parede com vários prints e artes de mulheres, porque acho que é uma coisa que me faz pensar muito, que as mulheres sempre ficaram afastadas da produção artística e não podiam nem estudar arte, então, enquanto uma mulher artista, eu valorizo isso, então tenho por perto coisas que me inspiram. Também tenho tido esse olhar de perceber temas recorrentes. Então, Passarinho surgiu assim. Eu estava passando as férias na casa da minha mãe, que mora numa chácara aqui no Rio Grande do Sul, e na época eu ainda morava em Curitiba, e eu fiquei um mês aqui. E daí eu percebi que eu estava escrevendo muito sobre passarinhos. E eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa nascendo aqui. Então, essa prática de perceber os temas recorrentes ajuda muito para que eu possa me entender enquanto artista. Que eu acho que eu tenho percebido um paradoxo muito, muito interessante na minha escrita, porque a minha escrita é muito intensa. Ao mesmo lado, eu sou muito racional. Tipo, e aparentemente isso não faz sentido. Mas como eu sou uma pessoa que eu preciso de outras coisas para me entender, eu tenho percebido que a minha escrita faz com que eu me entenda emocionalmente. Então, as coisas elas acabam se conectando. Agora que eu tenho partido mais para essa criação visual, eu também tenho percebido que eu tenho muitas criações que têm azul. E eu ainda estou querendo entender, assim, tipo, da onde vem esse gosto por azul. Aí eu tenho uma frase aqui na minha escrivaninha também, que veio acompanhando a minha agenda do ano passado, e que acho que ela me inspira muito, e sempre que eu entro num processo tanto de não sei o que eu quero criar, ou que eu me sinto uma impostora, porque enquanto isso rola bastante comigo. Acho que síndrome de impostor é muito comum em artistas, então eu sofro disso também. Eu estou sempre tentando ter coisas por perto que me lembrem quem eu sou. E daí essa frase, ela sempre me traz de volta, que é aquilo que você quer criar é exatamente o que o mundo precisa agora. Eu e assim, quero fazer um adendo, porque a gente está muito... tu está falando e eu estou assim... para complementar, então vou me meter. Quando a gente começou a trabalhar juntas, eu falei, e Giana de vez em quando me lembra que eu sou capaz disso, porque eu não acredito. E ela disse, claro que é. Aí eu mandei uma fotinho, porque assim como a Giana, eu também tenho um mural, hoje não, porque eu não estou na minha casa, mas eu tenho um mural, também com prints de mulheres, e um dos prints que estava no centro, assim, dizia exatamente essa frase. Então, essa frase, ela nos guia muito no processo da criação. E eu acho muito importante isso que a Giana está falando, que foi uma coisa que ninguém me ensinou, e que eu acho assim, como que a gente como é que eu não tinha me dado conta disso? A necessidade de montar um mural visual sobre o que nos alimenta como artistas. Na verdade, artista todo mundo é, né? A arte é aquilo que nos é inato, né? A diferença é que algumas pessoas se arriscam loucamente de mostrar sua loucura para o mundo e outras não. Para mim, a arte ela anda nesse fiozinho aí. Mas a gente trocando essas imagens, colocando frases, me ajudou muito no livro escrever frases. Sou criativa, sabe?
Ah, estou fazendo uma cambalhota. Sou criativa, estou atenta, né? Posso, consigo, enfim, frases, imagens ajudam muito nesse processo que a Giana faz, eu também, e eu já vi que ele ai, que bonito! Ele realmente funciona nas nossas criações, né? São lembretes para a gente lembrar da nossa potência e da simplicidade que é fazer arte, né, Giana? Tipo, às vezes a gente fica ali naquela de reinventar a roda e às vezes é só dizer o que a gente sente. Tá. Outra coisa que eu já fiz, eu tô com o áudio ligado, tô. Outra coisa que eu já fiz e que eu percebo que me ajuda bastante eu criei uma playlist para o meu primeiro livro, que eu acho que tem músicas que falam sobre o livro ou que se relacionam, e daí acho que durante todo o processo eu estou sempre escutando ela. Então, o livro foi feito através de financiamento coletivo, então as primeiras postagens eu tinha 110 livros para postar nos Correios, e todas as embalagens eu faço elas manualmente. Então, foram, sei lá, 2, 3 semanas embalando livros. E daí todo esse processo foi escutando essa playlist. E volta e meia eu volto para essa playlist e ela sempre me traz coisas boas de quando eu estava criando o livro, assim, então isso tem sido bem legal. Então, eu tenho várias playlists que eu escuto de acordo com o dia, ou de acordo, sei lá, com o que eu estou criando, e isso é bem legal. Depois, eu incluo o link dessa playlist quando a gente enviar o material para vocês. Tem, sei lá, tem coisas que acho que se relacionam com o que eu estou criando, e isso me ajuda bastante. Aí eu vou trazer uma citação do livro Tudo Aquilo que Você Não Aprendeu na Escola de Artes, mas que precisa saber para sobreviver como artista, e que eu acho que dialogam com tudo que a gente está falando aqui, que é: você se torna artista através de muito trabalho, determinação e persistência. Só começa a se sentir um artista quando está presente e envolvido com o seu próprio trabalho, com o trabalho dos outros artistas ao seu redor, muitas vezes colegas seus, e com o mundo mais amplo da arte. Então, eu acho que essa questão de formar redes é o que... Porque eu acho que nenhum artista cria para si. No começo, sim, a gente tem uma criação que é muito nossa, mas eu acho que se isso fica só com a gente, tem alguma coisa errada. Se a gente não, e se isso não está servindo para a gente criar uma rede ao nosso redor. Então, eu acho que a arte, eu pelo menos não acredito em projetos artísticos de uma pessoa só, seja, sei lá, um projeto de dança, de música, de performance, de teatro, de literatura, porque sempre vai envolver mais pessoas. E se envolve uma pessoa só, eu sempre desconfio, porque eu acho que a pessoa não está sabendo dialogar com seus pares. Da mesma forma que eu também não acredito em artistas que só dialogam com seus pares. Eu acho que a gente sempre precisa estar criando o diálogo além das nossas bolhas, o que demanda tempo, demanda energia, demanda muitas coisas. Nem sempre isso acontece de primeira, assim, mas eu tenho tido uma experiência com Eu Passarinho que o meu retorno é muito mais fora de Bagé, que aqui é a cidade onde a gente vive, do que aqui. Então, eu já enviei o livro para 43 cidades. Volta e meia, quando eu posto, eu sempre acabo vendendo algum livro e ele vai para fora, e isso tem sido bem legal, porque eu já fiz um mapinha com as cidades e sempre tem alguns retornos. Tem pessoas que já adquiriram livro que depois voltaram para dar de presente, e às vezes ouvir os comentários, assim, tem sido bem legal, assim, porque são pessoas que eu não tenho o mínimo contato, a não ser através de uma tela de computador. Então, furar essas bolhas, assim, tem sido algo que tem. Eu acho que acreditar na arte da gente, a gente sempre vai acreditar, porque se a gente não acredita, como que eu vou fazer o outro acreditar? Mas ter essas experiências tem sido muito legal. Algo que já aconteceu com Eu Passarinho, que eu espero que aconteça com o Luar daqui para frente. Eu tive várias situações, de tanto pessoas darem o livro de presente. Teve uma amiga de uma professora minha que passou para fazer doutorado na Fiocruz e enviou 4 livros para as orientadoras dela. Teve uma pessoa que, quando ela adquiriu o livro, ela arredondou o valor. Eu falei: nossa, eu quero que tu vá tomar um café para comemorar o lançamento do livro. Então, teve várias situações que foram criadas. E daí, acho que algo que é importante compartilhar também é que a gente estamos trabalhando para que o Loar não fique só no livro digital. A gente já vai enviar ele agora em dezembro para uma chamada de uma editora que tem um selo infantil que está com chamada aberta até o dia 31 de dezembro.
Se ele não for viabilizado por alguma editora, a gente quer fazer um financiamento coletivo dele ano que vem. E também a gente já está conversando sobre transformar ele em uma peça de teatro de bonecos. Então, Luar vai muito mais longe do que esse livro digital, que acredito que nos próximos dias ele já vai estar aí disponível, e a gente também envia o link para vocês. Daí uma outra frase desse livro, que eu acho muito legal, que é: uma carreira artística é algo que se constrói aos poucos, relacionando-se com as pessoas, criando redes de contatos e promovendo sua imagem. É responsabilidade sua e você tem condições de cuidar disso. Apesar dessa frase ela ser ela é meio que um tapa na cara, né? Mas eu acho que ela nos lembra da nossa responsabilidade com a nossa criação. Porque se a gente tem criatividade para criar, a gente também tem criatividade de levar a nossa criação muito mais além. Aqui, oi. Então, aqui é uma parte onde combinei com a Giana, da gente pensar com vocês quais são as práticas, quais são os projetos, as ideias, as marcas que vocês pensam em tirar do papel. Alguma coisa primeiro que as outras, né? O que você vai falar, Giana? Então, eu acho que eu vou fazer aquele esquema agora, antes de ir para essa parte. O que tu acha? Pode ser? Tá. Então, olha só, a gente tem uma surpresa, que eu vou abrir aqui e eu vou ler a primeira versão da história com a transcrição do áudio da Rolila, e na sequência eu vou ler a história para vocês, assim, em primeira mão. Que eu acho que tem bastante gente aqui que não viu a história ainda, então vamos lá. Eu vou parar o compartilhamento. Cadê? E agora eu vou compartilhar de novo. Tá aparecendo a tela já? Tá aparecendo a tela? Tá. Essa é a versão 1, que foi a transcrição do primeiro áudio que a Rolila me enviou com a história, que é assim: o Luar era um menino que amava olhar as estrelas. Ele era um menino muito sabido, esperto, risonho, mas tinha um problema. Todo dia, na hora de dormir, a mãe dele dizia: dorme, Luar, tá na hora de dormir. E ele, em vez de só fechar os olhinhos e descansar, acabava sempre abrindo uma frestinha da janela e acaba ficando horas e horas olhando para o céu. Ele gostava de ver o brilho das estrelas, tentar contar quantas tinham por lá. Ele gostava de ver as que brilhavam mais, as que brilhavam menos. Ficava torcendo para ver uma estrela cadente. Cada brilho, cada tamanho, cada cor. Tudo chamava a atenção do Luar. Às vezes, chegava na hora de acordar e Luar mal tinha dormido. Todo dia a mesma coisa e a mãe dele dizendo: dorme, Luar, você precisa descansar. Luar acabava acordando cansado, exausto, mal-humorado. Passava o dia de beiço. E a mãe dele dizia que ele precisava dormir. Mas ele não resistia. Ele amava as estrelas. Então, um dia à noite, espiando mais as estrelas antes de dormir, por mais que ele mesmo se prometesse: hoje eu vou olhar bem pouquinho, ele perdia a hora, perdia a conta das horas. E olhava as estrelas. Nesse dia, ele percebeu que as estrelas estavam diminuindo. Cada dia menos uma estrela no céu. Na outra noite, menos ainda. Na outra, menos ainda. Ele começou a ficar preocupado. Um dia dava para contar nos dedos a quantidade de estrelas no céu. E Luar pôs-se a chorar. Ele chorou olhando e pensando: o que está acontecendo com as estrelas que ele tanto amava? Será que elas iam desaparecer? Será que as noites seriam escuras? O que elas estavam fazendo? Ele chorou.
Mas, para sua surpresa, uma estrela apareceu na sua janela. Essa estrela risonha disse: Vem, Luar, chegou a hora de eu te contar uma história. A estrelinha então deu a mão para Luar e eles voaram pelo céu. Foi então que ela contou para ele o que acontecia com as estrelas. A verdade é que as estrelas não estavam mais com energia. Elas estavam cansadas também. Luar ficou preocupado, perguntou como podia ajudar. Foi então que ele entendeu o segredo da noite estrelada. As estrelinhas são as responsáveis por cuidar do nosso sono. Enquanto a gente dorme, elas brilham lá no céu. Reparam se está tudo bem com a gente, se todas as crianças estão dormindo tranquilas, sem pesadelo. Espantam os pesadelos e dão ideias, soprando sonhos bons. Mas, para que isso aconteça de dia, enquanto as crianças brincam, as estrelas dormem. E o que embala o sono das estrelas é o sorriso das crianças. Seus gritinhos pulando, gritando, correndo, brincando de pega-pega, balanço, pula-pula. São aqueles risinhos, gritos e brincadeiras que embalam o sono das estrelas. Mas, se as crianças não dormem à noite e não têm energia para brincar de dia, as estrelas também não dormem. Fica tudo uma bagunça. Por isso, a estrelinha contou para Luar que era importante que as crianças dormissem, para que elas pudessem fazer seu trabalho e de dia pudessem sorrir e brincar com toda a energia, para daí sim chegar a vez das estrelinhas dormirem, sonhando com aqueles gritinhos. Foi assim que Luar entendeu que precisava dormir à noite. Ele ainda dá uma espiadinha toda noite nas estrelas, mas agora é de verdade, bem rapidinho. Dá boa noite, faz um pedido, joga beijinho e aí dorme, tendo certeza que as estrelas estão ganhando energia para dia após dia, noite após noite, dormirem e cuidarem das crianças lá no céu. Então, essa foi a versão inicial. Da forma como a Rolila me enviou, eu transcrevi. E aí, a versão final, que eu vou começar agora. Luar é um menino que ama olhar as estrelas. Já nas noites de verão, ele também gosta de ver os vagalumes. Para ele, são as estrelas sorrindo na terra. Menino, esse jeitinho risonho e esses olhinhos brilhantes da cor do céu são coisa de gente pispirica. Sua mãe lhe fala enquanto ele sai dando risada pela casa. Mas toda noite, na hora de dormir, um problema acontece. Luar pede uma história e mais outra. Enrola de novo e de novo. Abre uma frestinha da janela e fica horas e horas olhando para o céu. Dorme, Luar, que a noite foi feita para sonhar. Repete a sua mãe, noite após noite. O que nenhum adulto entende é que Luar quer ver o brilho das estrelas, quer contar quantas tem por lá, quais estrelas brilham mais, quais estrelas brilham menos. Luar presta atenção em cada mínimo detalhe das estrelas. Na próxima estrela cadente, eu embarco e vou dormir, pensa ele. Com o tempo, vai inventando nomes para cada estrela no céu. O menino gosta de dar nome para as coisas. Foi assim com o ursinho Belchior. Sem que o menino veja o tempo passar, o galo já está cantando, o céu escuro começa a ganhar luz e ele corre para a cama para fingir que está dormindo antes do vovô acordar. Acorda, Luar, que o dia foi feito para brincar, diz a sua mãe todas as manhãs. E Luar passa jogado pelos cantos, mal-humorado, cansado. Mas ele não resiste. É tanto amor pelas estrelas que, se pudesse, o menino chamaria as estrelas para brincar de bolha de sabão. Ele até decidiu um dia desses que, quando crescer, irá aprender a construir um foguete. Hoje, vou olhar as estrelas bem pouquinho, fala para ele mesmo. Aí Luar perde a conta das horas. Olha e olha para o céu até encher a alma de lua. Nas últimas noites, ele nota algo muito estranho. Cada noite menos uma estrela no céu. E o menino, cada vez mais preocupado. Agora, ele já consegue contar nos dedos a quantidade de estrelas no céu. O que acontece com as estrelas? Será que elas irão desaparecer? Será que as noites ficarão escuras? E Luar chora sem uma resposta para o seu infinito de perguntas. Para sua surpresa, esfrega os olhinhos e não acredita no que está vendo. Uma estrela bem diante da sua janela. Essa mesma que ele senta noite após noite para admirar o céu.
A estrelinha, então, dá a mão para Luar e eles voam pelo céu. Luar descobre que pode escutar as estrelas. Vem, Luar, é hora de eu te contar uma história, diz a estrela, pispirica e risonha como ele. A estrelinha aproveita a chegada de Luar e conta o que acontece com as estrelas. Elas estão perdendo a luz. Cada vez estão mais cansadas. O menino preocupado pergunta como pode ajudar e no mesmo segundo, Luar entende o segredo da noite estrelada. Estrelinha, estrelinha, brilhamos lá no céu para que as crianças durmam seu soninho. Chega de pesadelos, sopramos sonhos bons para todas as criancinhas. Cantam um coral de estrelinhas. Do lado contrário, quando aqui na Terra é dia, enquanto as crianças brincam, as estrelas dormem. O problema é que para que isso aconteça, são as crianças que embalam o sono das estrelas com seus sorrisos, pulos, brincadeiras e gritinhos de alegria. E se as crianças não dormem? Pergunta Luar. As crianças não têm energia para brincar, nem correr, nem nada. As estrelas também não dormem e fica tudo uma bagunça. Logo responde a estrelinha. Agora que sabe que precisa dormir de noite, Luar dá uma espiadinha bem rápida nas estrelas. O menino faz um pedido, joga beijinho e dorme feliz e tranquilo. A certeza de que as estrelas estão ganhando energia para dormir e cuidar o sono das crianças embala os sonhos de Luar. Mas agora é de verdade. Olha as estrelas bem rapidinho mesmo, diz o menino. E essa é a história de Luar. E, Rolila, tá? Acho que a gente já vai para outra parte. A gente, se alguém quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. O que acharam da história, da versão 1 até a versão final? Eu acho legal abrir para conversa. Pode falar. Não, pode falar, acho legal abrir para conversa e depois a gente continua, temos tempo. Tá. Eu achei interessante a paleta de cores que vai envolvendo toda a história. O azul, aquelas cores que lembram a noite e tal. E você falou que gosta muito de azul. Eu acho que esse livro tem um pouco das duas, tanto nas cores, na história, na questão da presença da infância do filho de Rolila, é muito presente, embora a gente veja que tem todo aquele cuidado para ser universal, mas a gente percebe que parece que você está contando uma história e você vai se envolvendo com o visual e traz a noite ali, parece que está colocando a pessoa para ninar, de alguma forma calma. É muito legal. Eu gostei. E as cores envolvem, é muito bom, muito bom. Mesmo se eu não tivesse visto o livro, tipo, toda a construção e os exercícios que vocês fizeram com as cores, com as formas, dá para identificar no livro. Assim, logo de cara, assim. Você começou a ler, eu já comecei a ver e tal. Gostei bastante. Ai, muito obrigada. Acho que é algo que a gente não comentou, mas que a gente teve um processo muito com a gente, assim, tanto eu teve momentos de escrita que eu escutava música de criança, então eu deixava a palavra cantada tocando, ou eu começava o dia comendo cereal na cama, assistindo desenho animado, os desenhos que eu gosto. A gente leu muita história infantil, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, mas antes disso eu já tenho vários livros infantis aqui em casa, então a gente fez uma lista de livros infantis também, que foram referências no processo. A gente também comentou sobre coisas que vieram da gente para o Luar, então, por exemplo, o Luar tem o cabelo azul, eu tenho mechas da mesma cor do cabelo do Luar. Aí surgiu a questão da criança pispirica, que é um termo muito, muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul, que eu não lembro agora, esqueci o significado, Rolila, é criança
criança que gosta de brincar ou Criança ativa. que é bem ativa e que gosta de brincar, de sorrir, uma criança que tem movimento. E daí a Giana trouxe isso, eu gostaria muito de botar pispirico, porque a minha cunhada não conhece esse termo, meu irmão chama meus sobrinhos assim, eu comecei a rir. Ela disse, o que tá rindo? Eu disse, é como a gente chama meu filho, a gente chama ele de pispirico, é um dos apelidos dele. Então é isso, a gente quer falar para a criança interior de cada um, mas a gente fala sobre as nossas crianças, que a minha criança é o Raul, mas também é o Lulu, mas também é o Francisco, porque são as crianças que... A Cecília, minha primeira criança, que eu digo que é uma priminha minha, que agora já está grande, mas a minha primeira criança, e também sou eu, né? Sou eu criança. E foi bem intenso isso, ver isso na pandemia, assim, né? Ter que dar esse colo para essa criança aí que nos habita, assim, ter que reconectar, lembrar as primeiras memórias, o que eu fazia criança que me fazia feliz. Tem coisas muito doces de lembrar, e tem coisas que quem não tem uma ferida na infância, né? Então foi um processo muito de cura também, né? É a primeira vez que a gente lê para alguém, né? Além de nós duas. Então eu estou um pouco emocionada. Eu acho que também uma coisa que é bem, bem importante de comentar, nesse processo do Luar, também marca meu retorno para minha cidade natal, depois de 11 anos em Curitiba, e eu voltei para morar na minha casa de infância, então também tem tudo isso reverberando aqui dentro. E acho que uma outra coisa que para finalizar minha fala, tem uma parte lá que o Luar coleciona insetos. Eu colecionava insetos, eu tinha... Como a gente tinha esse contato com a chácara, eu tinha vidros com álcool e eu tinha todos os insetos que eu ia encontrando, eu ia deixando em vidros e pedras e folhas, até minha mãe é uma pessoa muito de exatas, assim, muito séria, aí a minha mãe jogava todas as coisas fora e eu ia lá e recomeçava. Era isso que eu ia comentar. O Luar... Eu acho, eu gostaria também de falar, Claro. É simples, eu achei um texto fluido, né? Ele é fluido. Acho que isso é muito importante num texto. Ele não é estático, né? O menino é curioso e ele é uma história que a gente vai se interessando porque vai crescendo, né? E vai sendo fluido. Não é um texto que é estático. O menino faz tal coisa, depois faz tal, né? Aquilo é interligado, vai interligando. Eu acho que isso é uma situação que é muito... Eu acho que eu tenho cuidado um pouco, tenho tentado aprender sobre essa fluidez no texto, porque às vezes a gente lê um texto, né, e se interessa, acha o texto legal, acha o texto bacana, é um texto que toca na gente, porque geralmente ele é fluido, ele interliga uma coisa na outra, né? Os textos, às vezes, que a gente acha mais duros, assim, são aqueles que são mais estáticos, contam uma história, ponto. Aí começa um outro parágrafo, ponto, né? E eu gosto mais dessa leitura que vai indo, que vai interligando, que vai levando uma coisa à outra, né? Então, acho que vocês estão de parabéns, realmente, porque essa cocriação, ela é algo que se complementa, né? Porque ela é né? Então, o que uma tem e a outra não tem, mas o que a outra não tem, uma tem, então vai se complementando, né? E acho que até, vamos dizer assim, tem como consequência essa fluidez. Achei muito bacana, muito bacana. Obrigada. Não, eu ia dizer que para não botar os insetos nos vidros, que antigamente era normal, a gente definiu que o Luar, os insetos são livres. Ele dá nome para cada um, mas eles não foram envidrados, ficaram livres. Então também a adaptação é uma coisa desse tamanho, né? Mas a gente conversou muito. Oi, meu filho. Eu tô com fome. Ele tá com fome, ele acabou de comer muito, mas como vocês estão aí, ele vai ser uma criança que não toma banho, que sente fome, que tá sofrendo, essas coisas. Oi. Tá todo mundo fome. Tá. Tem mais latos aí dentro. Tá, vou pegar ali. É uma coisa desse tamanho, mas a gente falou sobre promover... Tá, só deixa eu terminar de falar, eu vou ali pegar. Sobre promover transformações da criança que a gente foi e da criança que a gente gostaria de pôr no mundo, né? Então, a gente teve muito esse cuidado, assim, o Luar não tem tom de pele, o tom da pele é o tom do papel, é a hora onde não tem tinta, então, se a folha vier mais escura, mais clara, a gente não sabe como é que vai ser a impressão, a cor dele é o papel,
Na verdade, o luar, eu não sei se fica claro ainda isso na ilustração, a gente está finalizando, né, para jogar online ainda na semana que vem, mas a nossa ideia é que os desenhos que a gente tem até então, o céu, tudo é composto, mas o luar é como se ele tivesse sido recortado e colocado aquele papel ali em cima, sabe? Para ele ser meio que de brincadeira, para ele não tem o olhinho, eu digo que eu não sei como que eu fiz um filho tão padrão assim na caixinha, loiro, olho azul, ninguém tem olho, ninguém é assim, ele saiu assim, puxou lá os voos, bisavó, e como descaracterizar isso, né? Que crianças são essas que a gente tem, que a gente quer pôr no mundo? Se a gente botasse um loirinho, ou se a gente botasse uma criança negra, ou se a gente botasse uma criança de tal jeito, a gente está buscando identificação, a gente queria que fossem todas as crianças. Então, ele é desenho animado mesmo, sabe? Ele não tem cor, o cabelo dele é azul, o olho é roxo, para que toda criança possa pensar, eu queria ter o cabelo roxo, sabe? Poder brincar com essas coisas. Então, esse cuidado, assim, que nem sempre transparece, para mim, é a parte mais interessante do projeto, assim. Desenhar é só desenhar, escrever, imagino que é um resultado de uma coisa tem muitas outras camadas, assim. E outra coisa que eu valorizo muito nesse projeto, promovendo aqui um pensamento do que a gente pode criar para o mundo, assim, é que o livro não é uma preocupação minha se esse livro vai chegar em 100 crianças ou em 1000 crianças. As nossas rodas de conversa, as lives, as trocas. Oi, meu amor. Tu ia pegar uma toda da minha. Eu vou pegar, só vou terminar de falar. Promover essa discussão sobre que crianças são essas que a gente quer ajudar a pôr no mundo, o que a gente tem que aprender com elas, quem são essas mães invisibilizadas atrás da criança, porque quem é mãe sabe. A gente fica por um tempo sendo a mãe que carrega a criança, ninguém te olha. Então, uma mãe atrás de uma criança. E como promover que essas mães sejam vistas, que a leitura para uma criança acalante, não sei como se diz, essa mãe ajude de alguma forma a promover uma comunicação não violenta, porque tem dias que eu tenho vontade de dizer, dorme porque dorme, chegou. E tu tem uma leitura que diz, não, peraí, desse lado aqui, sabe? Então, essas camadinhas finas aí que estão embaixo de todo o projeto, para mim é a parte mais bonita de tudo isso, que é bom dividir aqui com você. E acho que é algo que a gente não comentou, mas quando o livro for impresso, uma das coisas que a gente pretende é fazer um guia do luar. Então, tudo isso que a gente compartilhou aqui na oficina, a não ser essas imagens que tenham direitos autorais, como os desenhos animados, a gente quer fazer um guia de quem é o personagem, de como a gente chegou nele. Então, que brincadeira ele gosta, que fruta ele gosta, tudo isso vai ter um guia do personagem finalizando a história impressa. E a gente vai falar desse vô astronauta contador da história, quem sabe também um dia. A gente precisa pensar também por que o nome do ursinho é Belchior agora também. Tudo isso provavelmente vai estar nesse guia impresso. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. É bacana esse processo. Eu acho também bárbaro, porque como eu também escrevo, eu acho bárbaro esse processo de criação, né? É bem isso aí que vocês dizem, né? O processo de criação ele é muito maior do que aparece, né? Ele é muito maior do que aparece, né? O Raul é Raul, né? Luar que é Raul, mas é o Luar que é o Raul, que é vocês, que é a gente também, né? Todo mundo se enxerga um pouco no personagem, seja personagem infantil, seja adulto, né? Sempre tem muito de quem cria, tem muito da Giana, da Rolila, e tem muito de quem lê também. Porque não é porque eu estou lendo um livro infantil que eu não vou me identificar, porque é o que a Rolila falou, é aquela criança, né? Que eu fui, né? E que com certeza eu vou me encontrar no Luar, né? Então, a criação de um personagem na escrita é muito mais do que aparece. É uma multidão que existe no personagem.
Ele é um, né? Ele é um personagem que aparece ali no texto, mas existe uma multidão junto com ele, né? E isso que é bacana, todas essas, vamos dizer assim, ele está no centro, né? E se irradia para um monte, né? Eu desenharia o personagem no centro e um monte de setas, assim, como um sol, né? Quando a gente desenha o miolo e aquele monte de raios, né? Porque o personagem ele vai atingir, ele vai chegar, ele vai transformar a vida de um monte de outras pessoas, né? Isso que é bacana na escrita, né? Acho bacana isso. A gente até fez uma pesquisa de quais eram os nossos livros infantis preferidos, assim. E eu tinha a memória de um livro vermelho, só. E aí eu disse, Jana, a minha avó tinha uma coleção de livros, tinha contos, poesia, tinha atividade de matemática, português. O que é isso? O que é isso? E não vinha. Daí um dia eu disse assim, mãe, por que eu me lembro de um livro assim, assim, assim? E eu lembro de um desenho, que era uma menina tricotando na janela, conversando com um passarinho. E daí, eu nem contei isso pra Jana, que daí eu disse assim, e daí eu até sei a poesia até hoje, de cor, que diz assim, é o passarinho perguntando, a menina pergunta para ele, o que faz aí, ô passarinho? Nessa janela, posso saber? Aí ele diz, construa um ninho, minha menina, coisa que nunca irás fazer. Aí passa outro dia, ela, e agora, o que fazes, em que trabalhas? Posso saber? Coloco ovos, minha menina, coisa que nunca irás fazer. Aí tá, daí ele choca o ovo, vai contando essa historinha, assim, aí no final ele diz, e tu, o que fazes, em que trabalhas, posso saber? E ela diz, bordo uma colcha ao passarinho, coisa que nunca irás fazer. É só isso, só que a minha mãe, eu me lembrei isso com a minha mãe, e eu falei, mãe, essa pessoa é a Giana com o livro, por que essa memória me veio agora? É a Giana com os bordados dela, com o livro do meu passarinho, como que as coisas se conectam? Fazer essas memórias de quem a gente é criança, do que nos marcou, o cheiro daquele livro, a sensação de ter a minha mãe contando para mim um livro que era da minha avó. Então, é isso que a gente está propondo aqui, né? A gente está compartilhando o nosso processo, mas a gente está pensando com vocês também a profundidade de botar uma marca no mundo, né? Pensar como que faz, aí eu vou pedir para a Jana até, vou pegar o gancho, pedir para a Jana botar a apresentação, ó, chegou teus amigos, vai lá. Tia Riquinha, Lu, vai lá. Qual é a nossa intenção, nossa provocação aqui? É deixar um pensamento de todo mundo tem alguma ideia que gostaria de tirar no papel. Aonde nos dói, quais os nossos medos e por que ela não sai, né? E como ajudar a esses filhos, que eu digo que tem um filho com a Giana, que é o Luar, como botar esses filhos no mundo, né? Então, quem sou eu? Quem é o projeto de cada um de vocês? Por que contar uma história sobre esse projeto? Por que a gente está contando essa história? Porque quanto mais gente souber da profundidade disso, mais longe esse livro pode chegar, mais corações ele pode tocar. E o projeto de vocês, como que toca, né? Então, a gente propõe alguns desafios para que as ideias de vocês saiam do papel. Vamos continuar. Então, a gente primeiro vai falar sobre o que difere a fantasia da criatividade. Às vezes a gente pensa assim, mas estou fantasiando isso nem é possível, não vai rolar. Aí eu contei hoje à tarde uma história que é a seguinte, meu pai chegou para mim e disse, meu pai Brasto, chegou para mim e disse, Rola, como eu sou designer de produto, além de gráfico, ele disse, quero que tu ponha, ele é uma pessoa muito criativa, quero que tu ponha na parede, só para, sei lá, mais de 15 anos atrás, quero que tu ponha na parede uma madeira, que tu marque os dias da semana, algum jeito que marque o mês, para a gente saber os remédios que a gente tomou ou não no dia, podia ter manhã, tarde e noite. Fiquei olhando para ele e pensei, mas que baita viagem, né? Só deixa eu fechar aqui a porta. Que baita viagem, né? Eu ainda não sabia a diferença da fantasia para a criatividade.
E não dei bola. Quando eu descobri a diferença da fantasia para a criatividade, eu me lembrei dessa história. Todo mundo já deve ter visto na farmácia, vende uns potinhos plásticos que é para a gente tomar os remédios. Tu põe manhã, tarde e noite e os dias da semana. Já viram? Tem uns que é redondo, outros que são fininhos. A ideia dele, a fantasia dele era essa. Por que que a ideia dele não virou um produto criativo? Porque a gente não foi para a ação. Talvez aquela primeira fantasia, se a gente colocasse a ação, transformaria num produto criativo. E assim funcionam para as histórias. A história do Luar podia ser só uma fantasia, e ela virou criatividade porque a Jana veio e botou ação, né? Então, o que a gente faz para transformar uma ideia da fantasia para a criatividade? A ação, quando a gente está falando de um produto, de um projeto, de um posicionamento, a gente está falando de investigar. Isso existe no mercado? Mais gente tem essa necessidade? Eu vou falar para quem? Quem são meus possíveis parceiros? Quem são os amigos e familiares que eu me sinto à vontade para falar essa loucurada e me dizerem se faz um pouco sentido ou não? Quem são as pessoas de confiança, né? Explanar, vai amadurecendo, explanar quem é esse público. Como que eu crio a necessidade nesse público de ler esse livro? Ou de adquirir esse produto, ou de me seguir no Instagram porque eu estou vendendo um conteúdo lá, né? E como que eu crio a conexão com esses clientes. E aí, só volta ali, gente. Começar como for possível. Não existe perfeito. Eu sei que são frases batidas, mas eu tenho no meu mural e resolvi trazer para vocês. Feito é melhor que perfeito, e o caminho se faz andando. Porque se a gente fosse fazer tudo como eu e a Jana a gente imaginou, ele não ia terminar daqui uma semana. A gente ia ficar mais 3 anos fazendo. E possivelmente uma empresa com muito mais dinheiro, com muito mais fluxo de caixa, porque a gente nem tem, ia botar algum livro muito semelhante. Porque é isso que acontece, né? E por que a minha história nunca é boa o suficiente, o meu produto, a minha ideia? O que faz a minha ideia não sair da gaveta? São as provocações que eu vou fazer aqui, tá? Então, se o que difere é a ação, o que é a ação? A ação é o nosso pensar, é o nosso sentir e o pensar, que juntos vão criar a identidade do que eu faço. O jeito que eu escrevo, o jeito que a Giana escreve, mesmo dizendo a mesma coisa, vocês viram, são completamente diferentes. Se a Giana tivesse que desenhar o luar, mesmo que tivesse lá, menino, 4 anos, olhos roxos, cabelos azuis, usa pijama, cada um de nós vai desenhar de um jeito. Isso é o que cria a nossa identidade. E a nossa identidade, ela tem que ser o suficiente. Da onde vem nossa identidade? Além. Pode passar. Citando o livro Psicologia da Forma, da Gestalt, diz: a identidade é um conjunto de elementos que juntos permitem identificar um objeto. Então, esse conjunto de elementos que eu acabei de citar, uma criança, 4 anos, é só um conjunto de informações. A identidade é como que eu vou botar isso no mundo. A minha identidade, a do Ézio, a da Aline, a da Giana, e assim por diante, vai ser diferente. Somos a mistura das referências que a Giana falou anteriormente, parecia que a gente ia combinar. Somos o que queremos dizer, o que tem de mais íntimo na gente, né? O que tem de mais genuíno que a gente quer botar no mundo e que a gente acha que vale a pena, né? A gente não quer botar no mundo algo que não mexa em alguém, a gente quer mexer profundamente. Tem quem mexa com coisas ruins, né? Tipo, cada um sabe, mas quando a gente está passando pela arte, o que a gente quer provocar? É raiva, é dor, é amor, é cura, é leveza? E a gente vai lá e põe no mundo. Para entender daí algumas coisas que passam pelo meu processo criativo. Para entender a própria linguagem, ganhe tempo olhando para você, com a intensidade que olha para o próximo. Aquela coisa da grama do vizinho ser mais verde, as minhas... eu falei, não sei se eu falei que eu sou ceramista também, as coisas mais
que eu considero, né, não precisa ser bonito para os outros, que eu considero mais bonitas, elas nasceram de um olhar profundo na minha própria escuridão, vamos dizer assim. Os meus processos tristes, depressivos, chocantes, enfim, eu fui salva pela arte, seja pela escrita, pela cerâmica, enfim, porque eu não estava preocupada com o outro, eu só queria me curar. E aí eu vou tocar os corações que eu tiver que tocar. Então, esquecer um pouco o outro e olhar para a gente. E o que tiver de mais bonito, de mais intenso, de mais verdadeiro na gente, é isso que o mundo precisa. Pelo menos é isso que eu acredito. E aí a gente identifica a nossa tribo. Quando eu vou lá e faço... A Jana falou do livro dela, né? Eu vou falar da minha primeira coleção. A minha primeira coleção como artista, porque designer faz trabalho para o cliente, né? O Ezio precisa de uma marca. Olha, eu botando os nomes assim para vocês ficarem aqui comigo. O Ezio precisa de uma marca. Eu sou designer gráfica, eu vou lá e vou fazer o que o Ezio precisa. Claro que passa pelo meu saber, pelo meu gosto, pelas coisas que eu estudei, que eu acredito. Mas é ele que tem que estar feliz. Se ele disser, não quero, põe a borboleta roxa em cima, uma hora eu vou botar, porque é ele que vai ver essa marca todo o tempo. Então, isso é design. O meu outro lado, arte, não é sobre o que a pessoa deseja de mim, é sobre o que eu anseio por no mundo. Na primeira coleção eu fiz um copo de cerâmica, só para vocês entenderem minha cabecinha. Fiz um copo de cerâmica e disse para uma pessoa assim, eu tô fazendo um copo, eu vou dar de presente para ti. Essa pessoa disse, tá torto, né? Não disse vou dar para ti, tô fazendo um copo, pensando, eu vou dar para ti. E essa pessoa disse, tá torto, né? Nem parece um copo. E eu pensei, meu Deus, é a primeira vez que eu pego uma cerâmica na minha vida, não precisa parecer um copo, eu ainda estou criando. Mas aquilo me gerou uma tristeza tão profunda que eu amassei e larguei num canto. Dias depois eu achei que parecia um coração, e daí, terapeuticamente, eu comecei a criar corações sobre a minha cura naquele momento da pandemia, da depressão. Então tem um coração chamado Liberte, outro, não me lembro, Jana, esqueci, Ouça, o outro... Ame, não sei, os processos lá. Tem um que é do impeachment, falando sobre o Brasil que me doía. Então, são coisas minhas. A pessoa que vai ser tocada pelo do impeachment ou do ouça podem ser mundos, universos completamente diferentes, mas naquele momento eu toquei aquele coração. Então, isso me faz pensar assim, quem é a minha tribo? Quem são as pessoas que se identificam com aquele meu projeto naquele meu momento? Quem está naquela mesma energia que eu naquele momento, daquela arte? Sabendo quem é minha tribo, eu posso abusar do inconsciente coletivo, pensando mercadologicamente. Isso que eu fiz, imagina, vou lá e faço um coração que fala sobre feminismo. Eu já tiro uma parcela da população. Como que eu chego na minha tribo? O que faz parte do inconsciente coletivo daquela tribo? Uso aquele inconsciente, mas buscando sair do comum, né? Buscando sair do automático, para não esquecer de botar minha identidade. E aí uma frase que uma professora minha me disse, e eu nunca mais esqueci, que não é querendo deixar só tudo bonito, mas eu acho que lá, quando a gente se perde, sim, ajuda, que é, se faz sentir, faz sentido. Pode passar. Aí eu deixo uma proposta que é, o posicionamento é tudo isso que a gente está conversando, vocês vão ficar com essas lâminas, a Aline ali falou, né, sobre fazer um sol, né, o sol, ele também é um mapa mental, né, se a gente botar ali dentro o luar e começar a puxar as características dele, ou se eu botar a minha coleção de cerâmica, coleção Pulse, o que vem? Isso é um mapa mental, e dali eu posso tirar muitos posicionamentos, então assim, o posicionamento é os sentimentos, as impressões, as necessidades, o que a marca quer dizer. Olha ali, ó, tá escrito posicionamento errado, porque não foi a Jana que escreveu, e eu sou disléxica. Então, lá no cantinho, a gente vai corrigir antes de mandar. Então, a proposta é, para o projeto que vocês forem pôr no mundo, que tal botar o nome dele? Que projeto é esse? Põe o nome dele no centro de uma página em branco e comecem a puxar, como raio de sol, gostei disso, que é, né? Como raio de sol, tudo que vem na cabeça. Dali, comecem a pegar as principais palavras. E daí aqui tem degraus de como isso toca. Tipo assim, ó, o que eu imagino, que é a minha parte que a gente estava falando da fantasia, ou não, né? Como eu sinto esse projeto, porque sentir também é importante,
e como que eu vou diferenciar essa marca. Eu botei marca aqui, mas é projeto, é o que vocês quiserem que seja, né? Isso me ajuda em todos os meus projetos. Escrever todas as coisas, as mais loucas. Hoje, montando uma parte aqui da apresentação para vocês, eu peguei um caderno que eu tinha, mas uma vez eu estudei sobre isso, eu acho que eu tenho anotado aqui, e o tema que eu estou tentando entrar no mestrado, a mesma coisa que eu estou escrevendo agora, estava escrita lá num caderno de 2 anos atrás. Então, escrevam, se releiam, do mesmo jeito que vocês consomem o material dos outros, consumam seus próprios materiais, sabe? A Giana falou de uma coisa que ela não botou nome ali, de consumir os outros artistas. Economia local, façam com que o dinheiro volte para vocês, que as ideias de vocês voltem para vocês, se retroalimentem, né? Às vezes a gente fica procurando tudo lá no Pinterest e não tá lá. Não tá lá. Pode passar. E aqui, eu acabei, não sei se a Giana quer dizer mais alguma coisa, mas eu queria agradecer por vocês toparem esse desafio que é, além de nos ouvir, né, saber a nossa história, mas serem provocados. Normalmente, quando eu sou provocada, eu saio com, meu Deus, o que eu vou fazer? A nossa ideia é provocar vocês também, para que coisas lindas guardadas aí venham para o mundo. E a gente vai ficar à disposição para, se vocês quiserem preencher, tirar foto, nos mandar, dividir com a gente, vai ser um prazer. Eu acho que também agradecer a todo mundo, acho que foi bem legal e acho que a gente ainda quer ouvir mais um pouco, se alguém quiser comentar alguma coisa para a gente fechar. E foi um prazer compartilhar o processo do Luar, que a gente está em dezembro, a gente começou isso em julho, de uma maneira talvez um pouco mais intensa, porque a gente já vinha conversando antes, mas assim, com prazos e de uma maneira um pouco mais sólida, foi de julho até dezembro, tudo isso que vocês ouviram. E que a gente está loucas para lançar logo esse livro e para tudo que vai vir daqui para frente. Eu achei muito interessante essa ideia de vocês compartilharem o processo criativo de vocês, né? Achei muito interessante para mim, que também estou envolvida nesse processo criativo. Foi muito bom saber como é que é o de vocês, que os questionamentos, as dúvidas, como é que os conchaves que vocês fizeram, não é muito diferente do que eu sinto, né? Acho muito interessante também essa ideia de por que não colocar a minha ideia no mundo, né? Por que não? Uma vez até escutei uma pessoa dizendo assim, se você tem, que é mais ou menos o que um dizer que vocês colocaram aí. Se você tem uma ideia, pode ter certeza que tem pessoas esperando, pode ter certeza. É como ela disse, eu não sei se eu vou vender o livro, né, para 100, para 1.000, ou para 100 mil, ou para 10, mas isso não interessa no processo criativo, né? Isso não interessa, isso é consequência do processo criativo, né? Então, quando a gente está fazendo, quando a gente está no processo, o que interessa é o caminho do processo, é como tu vai fazer. E acho mesmo que a gente, às vezes, não põe as ideias por medo, eu diria. Medo de se expor, medo de não vender, medo de não ter... né? E aí a gente vai se limitando. Mas a verdade é que quando tu tens uma ideia e tu coloca no mundo, o mundo coloca aquela ideia também no mundo, né? Que é a sincronicidade que a gente fala que existe e que eu também acredito e que as coisas vão ir acontecendo. Então, eu parabenizo pela oficina, acho que a gente tem que ter mais momentos assim, acho que a gente que cria necessita conversar, né? Então, eu gostei muito, já conhecia a Giana, né? Já tínhamos conversado, a Rolila não conhecia, conhecia de nome, mas ainda né, não tinha tido a oportunidade de conversar. E parabéns, então, achei ótimo vocês compartilharem o processo criativo. Aprendi, gostaria que vocês me enviassem sim o material, né? E sucesso aí para vocês, ou seja, o sucesso vocês já têm, né? Agora é só colocar o livro aí no mundo mesmo. Parabéns, Gurias, e Obrigada, obrigada. Aline. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém?
Acabei de seguir lá vocês, lá no Instagram, e postei lá nas stories para o pessoal conhecer, porque vocês são do Sul, né? E eu aqui do Nordeste, eu achei bacana porque a linguagem de vocês não se limita só ao Sul, mesmo com aquela palavrinha que você chama espirico, né? Aqui a gente chama de sapeca ou danado mesmo. Mas quando eu vi a palavra, é como se fosse a palavra-chave informando de onde o livro vem, entendeu? É como se fosse a identidade cultural de vocês ali. Porque aqui no Nordeste, embora a gente tenha uma ideia do que seja, a gente vai procurar saber de onde vem essa palavra. Aí a gente encontra toda essa memória afetiva e cultural de vocês. Nenhuma palavra contando todo esse legado, né? É como se fosse um currículo do livro, olha, vem daqui. Aí. Achei interessante quando vocês falaram, deve ser do Sul mesmo. Ézio, quer comentar alguma coisa? O quê? Tá Deixa bom. os meus parabéns só Obrigada. para vocês, guria. E para Danila, eu também não conhecia essa palavra. Na minha família falam danado também. Ou uma palavra que sempre me chamou a atenção é dizer assim, guri é muito arteiro, faz muita arte, né? E eu achava curioso, né? Porque para isso é um elogio para mim, né? Mas parabéns, Exato. guria. Foi bom te ouvir, Rolila. E, aliás, quando tu falou do copo, inevitavelmente, apesar de ser um clichê, lembrei do Pequeno Príncipe, né? Esses adultos não conseguem identificar o chapéu ou o elefante, ou a cobra, né? Não sabem nada esses adultos. Eu estava lá no meu momento criança, com o meu barro na mão, os adultos vieram me cortar. Mas é bom estar atento e dar esse colo para essa criança, né? Isso que a gente está se propondo, assim. E eu sou bem abobada, abobada é ótimo. Eu sou bem assim, e toda vez eu vou terminar dizendo muito obrigada, Giana, porque ela nunca nem vai imaginar a potência que ela me dá por segurar minha mão. Eu acho que é uma troca muito inteira entre a gente, né? Acho que de tudo que foi no processo, acho que tudo que a gente vivenciou nesses meses, assim, que foram meses muito intensos, com muitos altos e baixos, pandemia, voltando ao... quando a gente começou o processo em julho, eu e a Rolila ainda estávamos num isolamento bem rígido, então acho que os 3 primeiros meses praticamente foi só com reunião online, e em setembro que acho que a gente começou a se encontrar por causa das lives, em outubro que a gente começou a sair também para o mundo, assim, então a gente teve que lidar com tudo nesse processo também. Então, acho que isso também nos fortaleceu enquanto amigas, assim, que acho que a gente formou uma amizade muito sólida, de que quando uma não está bem, a outra segura as pontas, e foi em tudo até o livro, até tá tudo acontecendo, assim, tem um apoio muito grande entre a gente. Gurias, eu gostaria só de pedir uma coisa, talvez para a Giana, não sei se fosse possível, que eu gostaria de entender melhor essa questão da incubadora de projetos que vocês... Eu entendo que seja algo que se inscreve, né? Deve ser, e deve ter algum financiamento. Eu sou muito por fora desses processos. Tá. Não precisa ser agora, mas um outro momento que tu pudesse me mandar algum material para que eu possa também conhecer sobre... Né, assim, acho que é interessante, né, algumas coisas que possam nos ajudar a custear custos e, enfim, né? Acho que vale um resumo, Diana, para a gente deixar depois eu compartilho informações sobre editais e tal, vou colocar no conteúdo que eu vou enviar para todo mundo, então. Tá bem. Mas sobre a incubadora cultural, ele é um projeto da Marta, que é a produtora, que ela criou esse projeto para escolher um projeto de Santa Maria, Livramento e Bagé, e de cada cidade ela selecionou um projeto, e esse projeto dela, que na verdade nosso é um projeto dentro de um projeto, ele é realizado com recursos da Procultura, que é a lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul, e daí ela teve esse edital que ela selecionou outros projetos, e para cada projeto ele tinha uma verba para executar um produto digital.
E daí o nosso projeto foi selecionado representando a cidade de Bagé, mas ele é um projeto dentro de um projeto. E fora isso, tem os editais estaduais, mas aí depois eu coloco de coisas que eu sei que estão por abrir, ou de editais fixos, tipo o Rumos do Itaú Cultural, e por aí vai. Então, a gente finaliza aqui agradecendo todo mundo. Eu vou pausar a gravação. Assim que eu conseguir descobrir como que eu encontro as gravações no Zoom, eu vou colocar no YouTube. Mas a gente envia todos os materiais e a gente coloca nossos contatos também. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente quando quiserem. Assim que o livro sair, a gente envia o link também para todo mundo. Ao Danila. E foi um prazer estar com a Danila e trocar atravessando o país. Isso é bem legal, assim, acho que é algo bem significativo. Eu gosto bastante dessa troca e espero que a gente possa ter os caminhos cruzados mais vezes. Muito obrigada, gente. Um beijo, boa noite. Tchau, Giana.